Vivente, olha aqui. Sabe o que eu hoje, assim, me passou uma coisa, assim, na mente que eu queria falar pra vocês. Que às vezes a gente fica perdendo tanto tempo da nossa vida deixando, alimentando o ódio, a raiva dentro de nós, os sentimentos de baixa frequência, as vibrações ruins. E muitas vezes a gente começa a se perder da gente mesmo e a gente começa a entrar numa vibe de baixa frequência mesmo, sabe? Porque uma coisa atrai a outra. A gente começa a pensar umas coisas ruins, começa a ter uns sentimentos de raiva, de ódio, e começa a alimentar aquilo. Alimentar, como é que a gente alimenta isso? Lembrando, revivendo os momentos ruins, relembrando as coisas ruins que a gente viveu, né? E aí, hoje, eu tive um insight de que só o amor puro, o amor genuíno, aquele amor que nasce de dentro para fora, é que ele é capaz de curar as nossas feridas, as nossas dores, os nossos desamores, os nossos desafetos, as nossas rejeições. Hoje eu percebi que muitas vezes a gente fala da rejeição, a gente sofre com a rejeição, mas a gente esquece que quando a gente rejeita o outro, a gente também causa dor. A mesma dor que a gente sente sendo rejeitado, quem a gente rejeita também sente a mesma dor. Então eu percebi através do amor incondicional, esse amor que vem de Deus mesmo, sabe? O amor que Deus fala. Não é esses amor fuleiro aí que as pessoas falam que é amor. Isso não é amor. As pessoas confundem sexo com amor, sabe? Relacionamentos rasos pensam que é amor porque nunca conheceram o amor de verdade, nunca conheceram o amor de Deus em suas vidas. Porque antes da gente amar o outro, o próximo, né? A gente tem que sentir o amor de Deus por nós, para reconhecer tudo que Deus nos dá todos os dias, né? A importância que temos para Deus, porque Deus não precisa da gente para nada, né? Na sua infinita grandiosidade. Mas, mesmo assim, Ele continua a nos amar. E quando a gente sente esse amor, a gente se permite receber este amor de Deus, a gente começa a nos amarmos a nós mesmos, a si próprio. E o amor que a gente cria por nós mesmos, ele faz com que a gente não aceite qualquer coisa, com que a gente não se satisfaça com qualquer coisa, com qualquer miséria, com qualquer migalha de afeto, de carinho, sabe? A gente vai à luta, vai atrás daquilo que a gente sabe que merece, né? Mesmo que demore, mesmo que passe o tempo que tiver que passar. Mas é melhor eu esperar pelo amor certo, pelo amor que eu preciso ter, pelo amor que eu... Não é que eu preciso ter, porque ninguém precisa do amor do outro, a gente precisa do amor de Deus, né? Esse é a principal de tudo. Mas aquele amor que eu preciso para ser feliz. Não que eu dependa do outro para ser feliz, mas entende? Para sermos felizes juntos. A união de duas pessoas, ela tem que vir, ela tem que ser para que ambos sejam felizes. A felicidade não pode existir só quando um está feliz.
Isso é de um egoísmo tão grande. Quando uma pessoa é feliz e a outra não está feliz, e muitas das vezes as pessoas não querem dar o divórcio, ou incomodam, infernizam a vida do outro, destrói, se difunde em destruir a vida do outro por vingança, porque não aceita que terminou. Então hoje eu lembrei do meu ex-namorado e eu falei assim para a pessoa, quando as pessoas me tocam no nome dele, eu não sei o que as pessoas querem ouvir. Eu não sei se as pessoas lamentam porque gostavam, sabe, shippavam a gente, né? Eu não sei se as pessoas estão sendo equivocadas, maldosas. Eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano. Só que, a meu ver, eu acredito que a gente teve na vida um do outro enquanto fomos felizes juntos. E essa foi a coisa mais linda que eu vivi na minha vida, sabe? E eu me separar de uma pessoa, terminar com uma pessoa, sem ter raiva, sem ter ódio, sabe? Foi difícil terminar, foi. Porque quando é uma pessoa que te pisa, que te machuca, que te destrói, quando tu te afasta, tu até sente um alívio, entende? Porque tu tá te sentindo seguro, não tem mais aquela pessoa te magoando, te ferindo todo o tempo. Mas aí quando é uma pessoa querida, uma pessoa que é tua amiga, uma pessoa que te acolhe, que te abraça, sabe? Que se enganja contigo, sabe? Que tem um laço forte com a gente. É difícil. Mas as pessoas cruzam o nosso caminho por algum motivo. A gente sempre tem um aprendizado a aprender com as pessoas que passam na nossa vida. E o amor, ele nos ensina. Só que o amor verdadeiro, ele dá espaço para o outro ser feliz, mesmo que nos machuque. E sabe por que não é errado abrir mão de um amor para ele ser feliz? Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que se eu tiver bondade no meu coração e perceber que o meu parceiro não está feliz comigo, por algum motivo, não sei, eu desconheço, mas se eu libertar ele disso e eu deixar ele livre para ele seguir o caminho dele, ser feliz, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele vai me recompensar com um amor melhor, maior, mais intenso, mais feliz do que aquele que eu tive, que não foi capaz de me amar da mesma intensidade que eu. E hoje eu ainda disse para minha terapeuta quando eu saí da terapia, disse, eu estou com esperança. Esperança de quê? Esperança de viver, esperança de ser amada, esperança de ser reconhecida, esperança de ser melhor, esperança de viver o melhor. E eu até lembrei ela, né, que na nossa primeira consulta, eu disse para ela que eu não tinha esperança de viver. Que a vida para mim já tinha terminado, eu não tinha propósito na vida, eu não tinha esperança de que as coisas mudassem, nem de que as coisas do mundo fossem diferentes, nem de que as pessoas fossem diferentes, que existissem pessoas diferentes. Mas hoje mesmo eu tenho a prova viva de que existem pessoas tão boas quanto eu no mundo. Nós somos bilhões de pessoas no mundo. Então quer dizer que não vai existir uma pessoa tão boa e maravilhosa quanto eu? Existe sim. Só que às vezes a gente se afoba, às vezes a gente procura no lugar errado, às vezes a gente se ilude com aquilo que a gente vê, tá? Porque nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes a gente vê uma coisa, uma maçã tão bonita, tão lustrosa, tão vermelhinha, você dá uma mordida e tá podre por dentro.
Então, eu sei que isso é meio chocante de falar, mas vai ter alguém que vai concordar comigo. Então, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, eu acho que todo o cuidado que a gente tem hoje, né? O ser humano evoluiu tanto. E o ser humano ainda quer ser primitivo, ele quer... Eu vejo muito isso nas pessoas, as pessoas parecem que não têm tempo para viver um amor, sabe? Não interessa se o amor vai durar um ano, 10 dias, uma semana, um dia, uma hora. O amor, quando ele é intenso, quando ele vem de dentro, pode ser uma hora, mas vai valer por toda a vida, por toda a vida. E então a gente nunca vai perder tempo por esperar esse amor, porque nada se compara no mundo com esse amor de almas, esse amor de vidas que a gente parece que viveu a nossa vida inteira com aquela pessoa, muitas vezes sem conhecer, sem saber da história, sem saber nada, entendeu? Porque a gente não precisa saber da vida social da pessoa. A gente precisa saber da ética, da moral, sabe? Do respeito, né? Da conduta da pessoa. Isso é mais importante do que a pessoa ser bonita, ter um carro importado, sei lá das quantas, que eu não entendo nada de carro, morar não sei aonde, tá? O dinheiro é importante na vida, é importante. Para isso a gente trabalha, para isso a gente estuda, tá? Para não depender de ninguém. Então, o que me interessa se o outro tem dinheiro? Não é meu. Que diferença? Eu namorei um bancário, e daí que eu namorei um bancário? O dinheiro não era meu. Entende? O que me interessa? Podia ser um pedreiro, podia ser sei lá, um charreteiro, podia ser qualquer coisa no mundo, tá? Um gari, qual o problema? Qual o problema? Depende da essência da pessoa. Tem gente que trabalha de gari, tá? E te garanto que, olha, que tem advogado que não chega na unha encravada do dedão do pé do lixeiro. Então, o povo tá preconceituoso, as pessoas estão preconceituosas, as pessoas estão se enganando a si próprias, que cargos, status sociais, redes sociais, que isso vão te dar garantia de amor, de fidelidade, de respeito, de blá blá blá. Vocês estão tudo se enganando a si mesmos, tá? Então, assim, ó, vão se conhecer para saber quem você realmente é, quem tu realmente é. Tu contigo na frente do espelho, tá? Porque quando a gente se conhece, tu sabe o que tu merece. No fundo, a gente sabe, tá? Quando a gente tem consciência do que a gente viveu, tá? Do que a gente passou, do que a gente aguentou, do que a gente perdoou, tá? E aprendam a perdoar. Por pior que seja o que aconteceu, a gente precisa aprender a perdoar. Como dizia São Francisco de Assis, né? É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. O amor é algo tão precioso que é além da vida e da morte. Eu acredito que o dia que eu morrer, eu vou para um lugar junto com todas as pessoas que eu amo. Então meu amor não vai morrer nesta terra. Meu corpo morre nessa terra. Mas minha alma, minha essência vai permanecer com aqueles que me amam também, tá? Esse é o meu recado, já tá extenso demais. Um beijo.